como escolher uma história diante de várias histórias. Qual história eu devo lhe contar? Assim que eu fechei os meus olhos, eu só consegui responder as minhas perguntas depois que eu respirei bem fundo. E num fôlego só, eu mergulhei dentro de mim. E foi assim que eu descobri que eu não escolho as histórias, mas são as histórias que se escolhem para serem contadas. Aqui, ó, bem dentro de mim, eu me encontrei com os índios Caigangue, que me contaram que a Terra havia sofrido um desastre ecológico terrível, um dilúvio, e praticamente todos os seres vivos da Terra haviam morrido. Todos os animais haviam morrido. Só sobraram alguns sobreviventes da nação Caigangue para contar a história. Naquele tempo, os índios da nação Caigangue viviam tristes após o dilúvio, pois não escutavam nenhuma outra voz a não ser as suas próprias. Nenhum canto de pássaros, nenhum grito dos animais das florestas. Era um silêncio ininterrupto. Então, os índios caigangues faziam grandes fogueiras para ao menos escutar o crepitar do fogo e os estalos das madeiras verdes. Yamandu yanderu tenondeguai, Yamandu yanderu tenondeguai, Yamandu yanderu tenondeguai, Yamandu yanderu tenondeguai. E clamavam ao grande espírito para que habitasse de volta à terra como antigamente, com as aves no céu e os animais na floresta. Certo dia, compadecido o grande espírito, atendeu ao pedido dos índios Caigangue e pediu ao antigo guerreiro que agora habitava aos céus para que descesse novamente à terra e recriasse todos os animais e aves em seu nome. E também pediu para que lhes ensinasse seus modos, seus costumes e suas obrigações para com os companheiros e companheiras de vida. E além mais, não esquecesse qual seria o seu principal alimento. Então, o índio guerreiro deveria utilizar como matéria-prima o carvão e as cinzas da primeira fogueira, feita pelos índios Caigangue após o dilúvio. Como líquido para a mistura, deveria pegar o orvalho das grandes folhas de taioba e deveria também trabalhar somente às noites, parando seu trabalho no primeiro alvorecer. O guerreiro mediador trabalhou noite após noite com muito afinco. Desenhava os animais e também dava-lhe instruções recomendadas pelo grande espírito. E fazia isso com muita seriedade. O primeiro animal a ser recriado foi a onça, a rainha da floresta. Em seguida, o macaco guaíba, famoso por seu corpo grande e seu vozeirão, reinava na copa das árvores. O terceiro foi o gavião penacho, o rei das alturas.
E assim sucessivamente todos os animais foram recriados. A onça, a anta, a capivara, a garça, o tuiuiu e outros. O antigo guerreiro precisou de noites após noites para completar a obra de recriação, pois ensinou a onça a urrar, ao porco cateto bater bem forte com os dentes, ao sapo boi bater bem forte seu papo como um bumbo, ao irapuru cantar livremente na primeira madrugada, ao veado correr livremente ágil pela campina e pular por sobre os vales, e a tartaruga a nadar na água e a caminhar sobre a terra. Nunca precisou repetir nenhuma lição, pois cada bicho aprendia tudo imediatamente. E ao amanhecer, saíam contentes pela floresta fora. Aos poucos, a obra de recriação recuperava sua riqueza. Os rios, as florestas, os mares, o céu, tudo tinha vida. Então, o grande espírito suspirou e disse: chega de recriar animais e aves. Agora, a criação recuperou a sua riqueza antiga. Está refeita a comunidade da vida. Os seres humanos não precisam mais sentir-se sós, pois agora tem muitos companheiros e companheiras. E com justiça, se precisarem, poderão abater alguns animais para se alimentar. E você, guerreiro, que em meu nome trabalhou para essa grande obra, agora descanse. Fique aqui ao meu lado. O jovem guerreiro, então, fez uma seguinte observação. Meu pai, depois de todo esse trabalho, ainda me restaram um pouco de carvão e um punhado de cinzas. Com ele, eu posso completar a obra de recriação. Peço permissão para descer à terra, meu pai. Então, o grande espírito lhe respondeu: tudo bem, meu filho. Deixarei você descer novamente à terra, mas somente por uma noite. Utilize toda a matéria-prima, não deixe sobrar nada. Assim, a obra estará realmente completa. O herói desceu até a terra e trabalhou noite após noite com muito afinco. Como tinha muito material de sobra, queria fazer algum animal diferente. Então, ele fazia um boneco, mas não gostava. Apagava o boneco. Fazia outro boneco, também não gostava. E apagava o boneco. Então fez vários e vários, até modificou ali, modificou aqui, até que chegou uma figura bem exótica. Essa figura tinha músculos fortes, um braço robusto, unhas longas e bem afiadas, e tinha uma cauda larga e longa como uma bandeira. Como ainda havia muito material, decidiu fazer um focinho bem longo, mas um focinho mais longo do que qualquer outro animal que ele já havia recriado. Então, ele construiu um focinho, mas como usou muito orvalho das folhas de taioba, o focinho não se sustentava sozinho, caía ao chão. Ele construía outro focinho e o focinho quebrava ao meio. Construía outro focinho e mesmo assim não dava conta. Até que por fim, ele conseguiu chegar ao focinho ideal, que conseguisse se sustentar sozinho.
Mas o tempo foi passando e passando e ele não havia percebido. Já estava quase amanhecendo e o animal ainda não estava completo. Faltavam-lhe dentes e uma língua. Foi então que, num gesto bem rápido, ele puxou um grande e largo capim macio e colocou na boca do animal. O dia já estava completamente amanhecendo e o índio foi subindo em direção às nuvens. Enquanto isso, o animal que estava ali recém-feito foi ganhando vida, se apoiando por sobre as patas. E numa saudação árabe, juntou as suas mãos no focinho, olhou para o céu e gritou: Ei! Como assim? Eu não tenho dentes e a minha língua é muito grande e macia. Desse jeito eu não posso mastigar nada sólido. O que eu posso comer? O índio, que estava lá em cima e antes de se esconder atrás da primeira nuvem, como tinha a bondade de um grande espírito, lhe respondeu: Como você não tem dentes, vá comer aquilo que não precisa ser mastigado. As formigas. Use a sua língua para apanhá-las, porque ela é comprida e macia. E como eu criei muitas formigas, tem por todos os cantos, e comida não há de te faltar. O índio guerreiro sumiu por entre as nuvens. E desde então, este animal exótico caminha por todas as campinas, procurando um ninho de formigas. Assim que o encontra, porque é muito fácil encontrar ninhos de formigas, ele coloca sua língua comprida e macia dentro do formigueiro. E rapidamente sua língua se enche de formigas, ele coloca para dentro do seu focinho e se delicia com elas. Por isso que os índios Caigangue chamam esse animal exótico de tamanduá, que na língua deles significa aquele que come formigas. Os homens brancos ainda acrescentaram uma palavra: tamanduá bandeira. Yamandu, Yanderu, Tenondeguai. Yamandu, Yanderu. Como é bom lembrar de histórias como essa, pois nos aproximam de nossos irmãos. Yamandu, Yanderu, Tenondeguai. Yamandu, Yanderu, Tenondeguai. Yamandu, Yanderu, Tenondeguai. Yamandu, Yanderu. Todos os povos têm uma memória ancestral que nos lembram de algum grande dilúvio, algum grande desastre ecológico, como uma enchente, um dilúvio. Nós conhecemos mais a história da Arca de Noé, mas os índios Caigangue conhecem muito bem essa história que eu acabei de contar para vocês. Sem os animais, desaparece um elo importante da corrente da vida. As crianças perdem um grande companheiro de brincadeira e os adultos ficam numa profunda tristeza e solidão. Nossos irmãos indígenas não são primitivos. São humanos como nós que se expressam com uma língua diferente. Por isso, é bom ouvirmos histórias de todos os povos para entendermos que somos iguais e diferentes. Somos um círculo dentro de um círculo, sem um começo e sem um fim. Somos um círculo dentro de um círculo, sem um começo e sem um fim. Somos um círculo dentro de um círculo, sem um começo e sem um fim. Somos um círculo dentro de um círculo, sem um começo e sem
vem.